Fazendo uma retrospectiva sobre como foi a campanha eleitoral no segundo turno, é impossível deixar de falar sobre o horário eleitoral, que desde a redemocratização teve um forte impacto sobre a decisão de voto do eleitorado. Mas em 2018, o horário foi ofuscado pelo protagonismo das redes sociais. Mas os candidatos não deixaram de aproveitar o tempo que tiveram disponível. No primeiro turno, os candidatos tiveram 35 dias para exibir seus programas em 2 blocos diários, um pela tarde e outro pela noite. Bolsonaro, que tinha 8 segundos, conseguiu exibir 6 programas inéditos, porque ficou impossibilitado de gravar os vídeos após o ataque que sofreu no dia 6 de setembro. Já a campanha do PT, que teve 2 minutos e 23 segundos, conseguiu exibir quase o triplo do militar. Foram 17 programas inéditos. No entanto, só apresentou Fernando Haddad como candidato a presidente a partir do 8º programa após a inelegibilidade de Lula. E neste segundo turno, os candidatos tiveram 13 dias para exibir sua propaganda eleitoral, que começou no dia 12 de outubro e encerrou agora nessa última sexta-feira. Cada candidato teve direito a 5 minutos para a exibição dos seus programas. Bolsonaro, desta vez, exibiu 11 programas e teve um gasto de R$ 525 mil. Já Haddad, que gastou R$ 2,3 milhões, exibiu 14 propagandas, 3 a mais que o militar. E o Poder 360 fez um acervo em seu canal do YouTube. Lá é possível verificar e assistir todas as propagandas eleitorais de todos os candidatos à presidência, tanto do primeiro turno como agora deste segundo turno. E uma curiosidade, para quem não sabe, o horário eleitoral não é gratuito. Pela lei eleitoral, as emissoras são obrigadas a conceder um espaço para a exibição das propagandas, mas em troca elas recebem uma compensação fiscal pelo que deixam de ganhar durante o período. E com isso, em 2018, o governo deve gastar com o horário eleitoral pouco mais de R$ 1 bilhão. Agora vamos relembrar como foram as propagandas eleitorais dos candidatos à presidência. Começando por Jair Bolsonaro, líder nas pesquisas. As propagandas do militar, em sua maioria, fizeram ataques ao PT e à candidatura de Fernando Haddad. O militar teve poucas aparições. Na maioria das peças, ele apareceu por cerca de 1 minuto, num total de 5 minutos do programa. As peças também buscaram fazer uma aproximação do PT ao comunismo, à corrupção, buscando apresentar imagens de Lula ao lado de Fidel Castro, de Hugo Chávez e também apresentando ao telespectador vídeos de delações como do ministro Antônio Palocci e de uma marqueteira do PT, a Mônica, fazendo denúncias contra o PT, contra o Lula e contra a Dilma Rousseff. E vamos assistir agora alguns trechos do programa. Com viés ideológico comunista de esquerda, liderado por Lula e Fidel Castro. A semente de um projeto de doutrinação e domínio político foi plantada em nossa pátria. As consequências estão sendo sentidas quase 20 anos depois. E nós fomos criando uma consciência na esquerda da América Latina e hoje todos aqueles que participaram do Fórum de São Paulo chegaram ao poder. Cuba é o país mais atrasado do mundo. A Venezuela está devastada. O PT ficou 13 anos no poder e quebrou o país. Deixaram milhões de desempregados, o maior índice de criminalidade da história e os maiores escândalos de corrupção do mundo. O Mensalão e o Petrolão. O PT mentiu para se manter no poder e ainda inventou o Temer. E juntos fizeram um estrago sem precedentes. Agora o PT quer voltar. Para fazer uma nova Constituição, igual à da Venezuela de Maduro e Chávez, censurar a imprensa, soltar presos e enterrar a Lava Jato. De fake news e corrupção, o PT entende muito bem. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. No início de 2012, nós fomos convidados, o João foi convidado para fazer a campanha à Prefeitura de São Paulo do Fernando Haddad. Dos 50 milhões totais da campanha, foi 30 em contrato
e 20 milhões de reais não oficial, por fora, em dinheiro. O PT ficou 13 anos no poder. Durante esse período, dezenas de escândalos e casos de corrupção estiveram presentes no primeiro escalão do governo. As denúncias comprovadas de corrupção nos anos do PT no poder somam inacreditáveis 47 bilhões de reais. Entre os diversos escândalos, 2 são simbólicos. O Mensalão, esquema criado por Lula e José Dirceu para comprar apoio de deputados e senadores com dinheiro público. E o Petrolão, mega esquema montado pelo PT na Petrobras, que desviou mais de 42 bilhões de reais e passou a ser considerado o maior escândalo de corrupção da história do mundo. Tantos escândalos e o PT não aprendeu. Um dos programas de Bolsonaro ainda utilizaram falas de Cid Gomes contra o PT. O político ainda tentou entrar no TSE para tentar impedir que sua imagem fosse exibida no programa, mas a sua ação foi extinta. Vamos assistir ao trecho. Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, fala a verdade que o PT não aceita. Tem que pedir desculpas, tem que ter humildade, e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim. Pois tu vai perder a eleição. Não admitir os erros que cometeram, isso é para perder a eleição e é bem feito. Lula tá preso, babaca. O Lula tá preso. Em seus pronunciamentos, Bolsonaro defendeu o fim da violência no país, o combate à corrupção, a geração de empregos e a união do país. Também apresentou seu economista Paulo Guedes, que auxiliou no seu programa de governo e, caso ele seja eleito, deve vir a se tornar o seu ministro da Fazenda. O candidato do PSL também defendeu um discurso em defesa da família. Apresentou a sua mulher, Michele Bolsonaro, como defensora dos portadores de deficiência e também, em um dos programas, chegou a se emocionar ao falar do nascimento de sua filha. Vamos assistir aos trechos. A determinação do presidente de não deixar o dinheiro sair dessa forma descontrolada, do toma lá da cá, porque não é só o problema dos 40 ministérios. É o problema que cada um que acampa lá tem seus negócios a fazer também. E o dinheiro fica lá em cima em vez de onde o povo está, que é na saúde, na educação, na segurança, que são as prioridades. Então, já ir rodando o Brasil, ele conversando com o povo, ele vê onde é que falta o dinheiro e sabe que não é em Brasília. Estou preparado, sim, para a questão da economia, fazer com que nós venhamos a desburocratizar o nosso mercado de trabalho, desregulamentá-lo, fazer o comércio com o mundo todo, sem o viés ideológico. Estamos preparados, sim, para conduzir essa nação a um porto seguro, ouvindo a toda a sociedade, em especial aqueles que eu terei liberdade para indicar para compor o meu time. O verdadeiro debate que importa ao país é o debate sobre os planos de governo. Vamos comparar? Bolsonaro quer reduzir gradativamente os impostos. Haddad fala em criar novas taxas. Bolsonaro vai garantir mais segurança no campo, abrir mercados externos e melhorar a logística de distribuição. Haddad quer fazer a reforma agrária para beneficiar grupos organizados. Na segurança pública, Bolsonaro vai jogar pesado contra o crime e lutar pela redução da maioridade penal. Haddad quer a desmilitarização das polícias. Bolsonaro quer prender e manter os criminosos na cadeia, acabando com a redução de pena e as saidinhas da prisão. Haddad fala em esvaziar presídios, soltando presos que cometeram crimes menos graves. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos. Haddad quer desarmar a população. Bolsonaro acredita que o cidadão deve ter direito à legítima defesa. Bolsonaro vai reduzir ministérios. Haddad fala em criar ainda mais. Para Bolsonaro, a Constituição merece respeito. Haddad quer uma nova Constituinte. O programa de governo do Haddad aumenta o poder dos sindicatos. Bolsonaro é totalmente contra a volta do imposto sindical obrigatório. A esquerda defende a legalização do aborto e da maconha.
Bolsonaro é radicalmente contra as drogas e a favor da vida. Precisamos sim de políticos honestos e patriotas. E mais do que tudo, um governo que saia do cangote da classe produtora. Temos certeza que dessa forma seremos uma grande nação. Você tem que jogar pesado na questão da segurança pública. Não podemos mais, você pai, você mãe, estar preocupado se o seu filho, ao sair de casa, voltará são e salvo para casa. Quase 24% dos brasileiros são portadores de algum tipo de deficiência. Os governos do PT ficaram só no discurso e o dia a dia de uma pessoa com deficiência no Brasil é muito difícil. Conheça agora Michele Bolsonaro, mulher forte e sensível, dedicada à causa das pessoas com deficiência e que estará junto com Jair Bolsonaro trabalhando pelo Brasil. Minha mãe, ela foi sempre uma pessoa que nos ensinou que a gente não deveria negar água e comida para ninguém. E a gente cresceu com isso, né? Eu tenho um tio surdo e ele plantou essa sementinha, né, na minha vida. E me despertou o amor pela Libras. Eu comecei a estudar sozinha. E esse amor foi aumentando. Me sinto muito honrado em assinar esse termo de compromisso no momento. Eu me sinto integrado a vocês. Em especial aqui, da comunidade surda de todo o Brasil. Educar um filho homem, né? É fácil, né? Vai jogar bola, dá um carrinho nele, fala palavrão também. E quando vê uma mulher é diferente, tá certo? É completamente diferente, né? Inclusive é uma confissão, né? Eu já estava... Eu já tinha decidido não ter mais filhos, estava vasectomizado. E havia combinado isso com a minha esposa, que já tinha uma filha, eu tenho uma enteada em casa, né? A minha esposa era mãe solteira. Ela falou até pela manutenção do casamento, né? Que é a realização, em grande parte das mulheres, é ter filhos, né? E eu fui no Hospital Central do Exército, desfiz a vasectomia, mudou sim muito a minha vida. Com a chegada da Laura, que eu agradeço a Deus e a minha esposa por ela. Te amo. E o beijo, como é que fica? Valeu, pessoal. Um abraço a todo mundo aí. Agora vamos relembrar como foram os programas de Fernando Haddad. As propagandas do petista iniciaram sempre como eram os programas de Geraldo Alckmin no primeiro turno, com a apresentadora negra fazendo um discurso firme, chamando a atenção do eleitor. As propagandas também visaram fazer amplas críticas ao Bolsonaro. Mostraram vídeos do militar fazendo discursos em defesa da ditadura militar, contra os direitos trabalhistas e, desta forma, as propagandas visaram aproximar o militar da imagem de Michel Temer, que é o presidente da República e tem um alto índice de rejeição atualmente. Favorável à tortura, tu sabe disso. Pior, Bolsonaro nunca escondeu que é contra a democracia e defendeu a morte até de inocentes. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tenho orgulho de dizer que defendo a ditadura militar. Inclusive, quando falo em tortura, eu defendo a tortura também. Hoje a gente tem direito de reclamar, de discordar do governo. Na ditadura, não. Hoje tem imprensa livre para denunciar a corrupção e a violência. Na ditadura, não. Pense nisso. As propagandas de Haddad também acusaram Bolsonaro de disseminar fake news contra eles. E ainda afirmaram que o militar iria explorar a Amazônia com parcerias com países estrangeiros e também vender a base militar de Alcântara para os Estados Unidos. Assista alguns trechos. O Tribunal Superior Eleitoral acaba de mandar retirar 36 páginas da internet e do Facebook ligadas à campanha de Jair Bolsonaro, que espalham a mentira do kit gay. Ou seja, a Justiça acaba de julgar que o kit gay, no qual Bolsonaro tem baseado a sua campanha de ódio contra Fernando Haddad, é mentira, fake news, nunca existiu. Mentir é feio, Bolsonaro. Em vez de ficar atrás de um computador espalhando mentiras sobre a honra dos outros, por que não vem debater? O Brasil quer ideias, não agressão. Candidato a presidente do Brasil bater continência para a bandeira de uma nação estrangeira. Minha continência, a bandeira americana. Por
Porque o filho de Bolsonaro foi pedir ajuda a um marqueteiro de Trump. Esse mesmo aí da foto, Steve Bannon, acusado de sabotar regimes democráticos e espalhar notícias falsas para ganhar eleições. Por que Bolsonaro disse que vai chamar os americanos para explorar a Amazônia? Se aproximar de países democráticos, né? E com poderio nuclear, influência no mundo, para poder você explorar com parceria essa região. Por que Bolsonaro votou a favor da entrega do nosso pré-sal aos estrangeiros? Por que ele quer entregar a base militar de Alcântara? Nós vamos fazer acordo com vocês. Os programas do petista também fizeram críticas às propostas de Bolsonaro, como a liberação do porte de arma e o ensino à distância para o ensino fundamental. Assista alguns trechos. Eu sei que você quer punir o PT nessa eleição, mas você pode acabar punindo a mim. E a mim? E a mim também. Seguidores de Bolsonaro espalham o terror pelo Brasil. Perseguem, agridem e até matam. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Vagabundo, matamos 30 mil. Bolsonaro, quem conhece a verdade, não vota nele. Bolsonaro não comparece aos debates. É evidente que ele não tem projetos para melhorar a vida no país. Mas os projetos que ele diz que tem só pioram as coisas. Esta semana, ele defendeu que a educação à distância pode ser adotada desde o ensino fundamental, ou seja, para crianças de 6 anos. Você sabe as consequências disso? Vamos imaginar. Não haverá mais uniforme, calçado, nem merenda para o seu filho. Não haverá contato direto com professora ou professor. Milhares de professores serão demitidos. E merendeiras, e fiscais, e zeladores, e mais um mundo de funcionários. E as crianças que não têm banda larga em casa, como vão estudar? Ele não entende a vida do povo nem as dificuldades. Ele não pensou em quem vai vigiar as suas crianças para garantir que elas fiquem de frente para o computador. A mãe vai poder sair para trabalhar? Se ela tiver que sair, alguém vai ter que ficar com a criança em casa durante a aula. Você pode pagar uma cuidadora? A maioria não pode. Nisso também Bolsonaro não pensou. Então, que proposta é essa? As propagandas de Haddad também buscaram se distanciar da figura do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba. O ex-presidente apareceu em apenas 2 programas fazendo um discurso elogiando o Haddad. Já em outras peças, só apareceu as suas imagens naqueles momentos em que a propaganda buscava elogiar os governos do PT. Assista alguns trechos. Em 500 anos de Brasil, nós nunca tivemos alguém da capacidade do Haddad para fazer o que foi feito para a educação nesse país. Eu estou cansado de encontrar gente, filha de pequeno produtor, formada em medicina, formada em engenharia, em psicologia, em filosofia. E esse homem é o responsável. Em seus pronunciamentos, Fernando Haddad apresentou suas propostas para a geração de empregos e desenvolvimento do Nordeste. Também afirmou que iria aumentar o Bolsa Família e fixar o preço do gás em R$ 49. O candidato do PT também fez um aceno à causa das mulheres e também aos nordestinos em defesa da desigualdade social no país. Assista alguns trechos. Nós brasileiros já provamos que não somos inferiores a ninguém. Quando andamos no rumo certo, com democracia e paz, essa nação é capaz de brilhar, ser querida e admirada no mundo inteiro. Aliás, o mundo ama os brasileiros e torce também pela sobrevivência da nossa democracia. Ditadura nunca mais, tortura nunca mais. Nosso lema é um livro numa mão e uma carteira de trabalho na outra. No meu governo, o lucro do pré-sal vai voltar a ser investido para melhorar a saúde e a educação dos brasileiros. O pré-sal é uma bênção de Deus. É o nosso passaporte para o futuro. Sei que o Lula está preso e mais que injustamente. Mas chegou um professor para liderar nossa gente e para ser feliz de novo. Solte o grito, meu povo. É Haddad presidente! Vida dura, sem direito, passando vários venenos, humilhação. Na quebrada, meu chapa, era tipo lá no sertão.
Até que Lula chegou. Aí a coisa mudou, até no aeroporto nós tiramos uma onda, morou? O opressor tem medo de ver o oprimido levantando e batendo no peito, gritando, é nóis! Tomarei 3 medidas imediatas no dia 1º de janeiro. Vou aumentar o salário mínimo acima da inflação, inclusive para os aposentados. O Bolsa Família terá reajuste de 20%. E o gás de cozinha vai custar apenas R$ 49,00 em todo o país. Eu já fiz as contas e a decisão está tomada. Quero ser o presidente de todos os brasileiros para garantir nossa democracia e os direitos do povo. Basta de ódio, violência e notícias falsas. Queremos paz para trabalhar e crescer. Formado em Direito, é mestre em Economia, doutor em Filosofia e professor universitário. Eu acho que o Fernando tem uma causa, tem um ideal, é um pai maravilhoso, é um companheiro. É casado há 30 anos com Ana Estela. Tem 2 filhos, Fred e Carol. Foi ministro da Educação por 7 anos. Criou o ProUni, o FIES Sem Fiador e o novo Enem, abrindo as portas da educação para milhões de brasileiros. E eu tenho muito orgulho, né, de tudo que ele fez na educação. Fazer um ser humano se desenvolver, eu acho que não tem nada mais nobre e mais importante. Haddad foi prefeito de São Paulo e sua gestão recebeu diversos prêmios internacionais. Lutar para as pessoas terem o digno, na minha opinião, é a tarefa que me cabe, uma vez que eu já tenho uma vida digna. Então eu vou lutar para o outro ter o que eu já tenho. É assim que eu vejo, de verdade mesmo. Haddad sempre esteve ao lado do povo e está pronto para ser o presidente de todos os brasileiros. Eu tenho percorrido o Brasil e encontrado muita gente angustiada com a situação do país. Eu sempre respondo com uma mensagem de esperança. Ódio não leva a nada. Vamos caminhar juntos pela paz e pela democracia, por um país mais seguro para as nossas famílias. Nós já provamos que isso é possível. Um Brasil de paz é um Brasil com segurança, crescimento econômico, emprego e oportunidades para todos. Agora, Como todos podem ver, o horário eleitoral neste segundo turno foi marcado por ataques entre os adversários e apresentação de propostas.